Neste vídeo eu inicio o módulo Redação e Revisão e eu vou começar agora falando sobre planejando a redação. Então, tem um momento em que chega a hora de redigir o texto. É a hora de pegar seu lápis, papel ou caneta, ou sua máquina de escrever, ou seu computador e pensar. Como começar? Eu vou mostrar primeiro o que não funciona. O que não funciona é o seguinte: você de repente está pensando e não tem nada que fazer, aí decide o seguinte: vou começar a escrever o meu relatório, o meu artigo, a minha dissertação ou minha tese. E não funciona, as coisas não podem ser assim. Veja, você não pode simplesmente decidir e sentar numa cadeira na frente do computador e começar a pensar, bom, o que eu vou escrever hoje? E pensa e pensa, e antes de começar, você já vê o seu texto, sua dissertação, sua tese prontinha lá, e não sabe bem o que escrever, e começa a olhar para o teto, porque a gente começa a olhar para o teto buscando inspiração, não é assim que se faz, né? Começa a olhar para o teto e não sai nada. É porque não é assim que se deve fazer. Não. Eu vou mostrar um jeito melhor de começar a sua redação. Para começar bem sua redação, é necessário ter um bom planejamento e uma boa organização. Planejando o início da redação. Primeira coisa é analisar o conjunto do trabalho que foi realizado, do estudo que foi feito. Existem todos os resultados referentes às perguntas e objetivos da pesquisa, aqueles que foram decididos, foram planejados no início dos trabalhos, há muito tempo atrás. Esses resultados estão coerentes? Existem conclusões relevantes? Finalmente, decidir o que será incluído na publicação. Como já mencionei isso no vídeo 9, é importante separar quais resultados serão usados para compor o texto, o que será incluído e o que não será incluído. Eu falei bastante sobre isso. Muitos resultados, talvez, nesse momento, não interessem ser publicados, e podem ser publicados em outra ocasião, ou às vezes até não serem aproveitados, não é? Um mínimo de organização é necessário. Você precisa reunir todos os seus resultados, fisicamente. Todas as anotações que você fez no caderno de laboratório ou no seu caderno de anotações, ou que estão no computador. Se houver tabelas, figuras, planilhas, tudo tem que estar junto fisicamente, numa gaveta, numa pasta ou numa pasta do computador. E, além disso, os protocolos de metodologia. Tudo que você for necessitar durante a redação deve estar bastante bem organizado. Reunir também a bibliografia. As anotações que você fez sobre trabalhos que foram publicados, os resumos que você fez, cópias de publicações mais importantes, fichas dos artigos mais importantes e, veja só, a bibliografia deve estar atualizada no momento da redação. Não adianta pegar a bibliografia que você reuniu quando você começou a fazer o seu trabalho. Essa bibliografia tem que estar atualizada no momento da redação. Esse material todo deve estar próximo de você. Ele deve estar acessível para evitar desconcentração quando você estiver redigindo. O que não pode acontecer enquanto você estiver redigindo e você pensar, puxa, onde é que está aquela tabela daquela experiência que eu fiz, que eu não estou vendo aqui? Qual é o trabalho que falou alguma coisa importante que eu estou lembrando agora, mas onde é que está aquele trabalho? Isso não pode acontecer. Você tem que ter tudo muito fácil, muito próximo de você, para evitar interrupções. E muito importante, reserve um lugar e um horário para a sua redação. Próximo passo. Pensar em qual será a sequência da sua redação. É uma decisão importante. Por onde começar a redigir? Por qual capítulo? Pelo começo, pelo meio, pelo fim? Prefere começar pelo caminho mais fácil ou pelo mais difícil? Prefere começar pelo começo? Seria então pelo capítulo da introdução.
Isso é muito bom se você tiver experiência em redação, porque não é um capítulo muito fácil de enfrentar. Depois de redigir a introdução, você continua pela sequência natural, material e métodos, resultados, discussão e assim por diante. Prefere começar pelo capítulo mais fácil? Minha sugestão é a seguinte: comece por material e métodos. Se você não tem muita experiência em redação científica, comece por esse capítulo. Por quê? Você conhece muito bem o conteúdo. A linguagem do capítulo é muito fácil, ela é descritiva, ela é bastante objetiva. E é um capítulo que você redigirá bastante bem, de uma maneira muito boa, e concluirá rapidamente a sua tarefa e vai ficar contente e pronto para enfrentar o capítulo seguinte. Para continuar, a minha sugestão é o capítulo de resultados. Por quê? Porque você também conhece muito bem o conteúdo. A linguagem do capítulo é descritiva, é objetiva, sem grandes problemas de construção de sentenças, de frases, e você concluirá rapidamente essa tarefa, ficará contente e com boa disposição para enfrentar os capítulos um pouco mais difíceis. Agora é um bom momento para redigir o capítulo de discussão. Por quê? Você acabou de redigir resultados. Sabe muito bem os resultados que obteve durante o seu estudo, durante a sua pesquisa. Também, certamente, pensou bastante bem nas conclusões desses resultados. O capítulo discussão é relativamente agradável de ser redigido, porque ele é basicamente uma conversa com o leitor. Nele você apresenta os seus pensamentos, suas conclusões, suas argumentações e uma série de outros tópicos que eu coloquei no vídeo número 10 sobre discussão. Tem uma lista de tópicos para serem abordados na discussão. É hora, então, para terminar, é hora de redigir a introdução. É muito mais fácil redigir a introdução se você tiver redigido os outros capítulos todos, porque você tem agora uma visão global, uma visão bastante abrangente de tudo que foi realizado. E terminada a redação desse capítulo, introdução, a parte mais pesada do seu texto está feita. Enquanto estiver redigindo resultados, aproveite para preparar a primeira versão das figuras, gráficos, tabelas e legendas respectivas, se houver esse material no seu texto. Aproveite também para inserir, pelo menos provisoriamente, os locais no texto em que ficarão citadas as figuras e as tabelas. Está redigindo uma dissertação ou tese? Não se esqueça, aproveite para ler, nesse momento da redação, as instruções para a organização do texto. É muito importante obedecer essas instruções. Consulte o seu programa de pós-graduação, ou sua biblioteca, ou as instruções da ABNT que existem na net. Vai publicar em um periódico? Veja também a escolha inicial do periódico, mesmo que seja provisória. Veja na net as instruções para preparar o texto para esse periódico. À medida que for redigindo, faça a revisão minuciosa de cada trecho ou capítulo, não é? E, ao final de tudo, faça a revisão minuciosa do texto inteiro. Veja mais sobre revisão no vídeo número 17. E no próximo vídeo, número 16, eu vou falar sobre preparar, iniciar e desenvolver a redação.